Você já parou para pensar que aquilo que você coloca no prato antes de dormir, especialmente depois dos 65 anos, pode representar um risco real e silencioso à sua saúde durante a noite? Parece exagero, mas não é. Existe um número assustador de pessoas idosas que perdem a vida todos os anos por conta de escolhas alimentares aparentemente inofensivas, feitas poucas horas antes de se deitarem. Isso mesmo, alimentos comuns, muitas vezes guardados na sua geladeira ou na sua despensa agora mesmo, podem estar contribuindo silenciosamente para esse risco. E o mais alarmante? Estamos falando de ingredientes e pratos que a maioria das pessoas considera totalmente normais, mas que podem interferir diretamente no funcionamento do seu coração enquanto você dorme. O que pouca gente sabe é que, com o passar dos anos, o corpo passa a responder de forma diferente a certos tipos de alimentos. E se não houver atenção, até mesmo uma simples refeição noturna pode desencadear um problema cardíaco inesperado. Neste vídeo, eu vou abrir os seus olhos para 8 alimentos perigosos que pessoas com mais de 60 anos jamais deveriam consumir antes de dormir. Um deles, inclusive, esteve diretamente ligado ao falecimento recente de uma pessoa de 78 anos que veio a óbito enquanto dormia, após ingerir algo aparentemente inofensivo durante o jantar. A história é real, chocante e serve como alerta. Por isso que é tão importante prestar atenção nos detalhes. O que parece uma simples ceia pode estar sobrecarregando seu organismo, elevando a pressão arterial, provocando arritmias ou interferindo no seu sono profundo, que é essencial para a recuperação do coração. E isso não é algo que aparece nos exames do dia para a noite. É silencioso, progressivo e extremamente perigoso. Se você está na melhor idade ou cuida de alguém que está, eu recomendo fortemente que assista a este vídeo até o fim. As informações que vou compartilhar podem literalmente proteger sua vida e evitar que um erro alimentar se transforme em uma tragédia evitável. Fique comigo pelos próximos minutos, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua rotina noturna e proteger sua vida. Deixa eu te contar a história do Walter. Ele era um senhor de 78 anos, cheio de vitalidade, morava em Michigan e levava uma vida bastante ativa. Caminhava religiosamente 2 quilômetros todas as manhãs, mantinha suas consultas médicas em dia e tinha orgulho de cuidar bem da saúde. Mas havia um detalhe no seu cotidiano que passou despercebido. Um hábito noturno que à primeira vista parecia inofensivo, mas que, na verdade, estava lentamente sobrecarregando o coração dele. Todas as noites antes de dormir, Walter gostava de fazer um lanche. Nada de exagerado, algo que ele considerava leve e comum. O problema é que esse alimento específico estava causando inflamações silenciosas e colocando seu sistema cardiovascular sob enorme pressão justamente nas horas em que ele mais precisava descansar. O que parecia um momento prazeroso, na verdade, escondia um risco letal. Isso porque, durante o sono, o corpo entra em um estado diferente de regulação, e certos alimentos dificultam ainda mais esse processo natural. Na manhã seguinte, sua filha o encontrou já sem vida. A família, incrédula, recebeu o laudo médico, que apontava algo chocante. A causa da parada cardíaca foi diretamente ligada ao lanche habitual que ele fazia antes de se deitar. Um simples erro, repetido noite após noite, resultou em uma consequência irreversível. O cardiologista explicou que, com o envelhecimento, o organismo lida de forma diferente com certos alimentos, especialmente nas horas noturnas. O mais triste, essa perda poderia ter sido totalmente evitada com a orientação correta. Por isso, te pergunto com sinceridade: será que você está repetindo o mesmo padrão perigoso do Walter sem nem perceber?
A seguir, vou te mostrar 8 alimentos que você jamais deveria ingerir antes de dormir se já passou dos 65 anos. Preste muita atenção no terceiro da lista, pois ele é um dos principais responsáveis por ataques cardíacos que ocorrem durante o sono. Vamos começar com o primeiro: queijos processados e laticínios ricos em sódio. Você já pensou que aquele lanchinho com queijo pode estar sabotando sua saúde sem que você perceba? Muitos adoram saborear uma fatia de queijo com biscoitos ou pães no fim do dia, achando que é algo leve. Mas especialistas da Associação Americana do Coração alertam que esses produtos, quando consumidos à noite, causam retenção de líquidos e aumentam perigosamente a pressão arterial durante o sono. O Dr. Richard Stein, renomado cardiologista, afirma que a combinação de gordura saturada com altos níveis de sódio presentes nesses alimentos cria um ambiente extremamente nocivo, especialmente durante a madrugada, quando o corpo deveria estar em repouso e autorregulação. Um exemplo real disso é o caso da Elizabeth, uma professora aposentada de 67 anos do Oregon. Durante semanas, ela acordava no meio da noite com falta de ar intensa, sem entender o motivo. Após vários exames inconclusivos, os médicos descobriram que seu hábito noturno de comer queijo com biscoitos estava provocando acúmulo de líquidos nos pulmões, dificultando a respiração durante o sono. A mudança foi simples. Ela retirou o queijo do cardápio noturno e, em menos de 2 semanas, os sintomas desapareceram completamente. A pressão estabilizou e as noites voltaram a ser tranquilas. Se você sente algo parecido ou apenas quer prevenir um susto, substitua o queijo processado por algo mais leve, como uma pequena porção de nozes sem sal ou uma fatia de queijo branco com baixo teor de sódio. Uma mudança tão simples pode te garantir a tranquilidade de acordar bem no dia seguinte. Agora vamos para o segundo alimento perigoso: cereais açucarados e sobremesas doces. Parece algo inocente, certo? Um biscoitinho ou uma tigela de cereal com leite antes de dormir. Mas essa escolha aparentemente trivial pode estar provocando picos de açúcar no sangue, seguidos de quedas bruscas enquanto você dorme. Um verdadeiro gatilho para arritmias cardíacas e outros problemas graves, especialmente em pessoas acima dos 65 anos. Estudos conduzidos pelo Centro de Sono da Clínica Mayo revelaram que o consumo de açúcar antes de dormir pode causar oscilações abruptas na glicemia, que são particularmente perigosas em idosos. O Dr. Vern Summers, especialista em medicina do sono, explica que a noite é o momento em que o organismo está mais vulnerável a eventos cardíacos, e adicionar variações de glicose nesse período pode sobrecarregar perigosamente o coração. Um exemplo disso é o Raymond, um senhor de 71 anos da Flórida, que tinha o hábito de comer cereal adoçado todas as noites. Quando começou a usar um monitor de glicose, descobriu que pouco tempo após o lanche, seus níveis de açúcar no sangue disparavam e por volta das 3 da manhã despencavam para níveis alarmantes. Isso colocava seu coração em constante estado de alerta sem que ele percebesse. Após orientação médica, ele trocou o cereal por algo mais equilibrado, uma maçã com uma colher de chá de pasta de amêndoas. Resultado? Seus níveis de glicose se estabilizaram e os riscos desapareceram. Faça esse teste hoje mesmo. Sua vida vale muito mais do que um docinho noturno. Chegamos ao terceiro e mais alarmante da lista: carnes processadas. Sim, elas estão diretamente associadas a ataques cardíacos noturnos entre pessoas idosas. E o pior, são amplamente consumidas à noite, como petiscos ou lanches rápidos. Bacon, salame, presunto, salsicha, esses alimentos são ricos em nitratos e conservantes que, ao serem metabolizados pelo corpo,
se transformam em compostos que inflamam os vasos sanguíneos e sobrecarregam o coração, especialmente durante o sono. Pesquisadores da Johns Hopkins identificaram esses alimentos como gatilhos potenciais para eventos cardíacos que acontecem enquanto dormimos. O Dr. Michael Miller, diretor do Centro de Cardiologia Preventiva da Universidade de Maryland, alerta que os nitratos presentes nesses produtos se convertem em nitrosaminas no corpo, substâncias altamente inflamatórias que aumentam a pressão sobre o sistema cardiovascular, em um momento em que o corpo deveria estar em plena recuperação. Thomas, o mesmo senhor de 78 anos que você viu na miniatura do vídeo, era conhecido por saborear algumas fatias de salame com biscoitos enquanto assistia ao noticiário antes de dormir. Ele considerava esse momento seu ritual de relaxamento. No entanto, a autópsia revelou níveis elevados de nitratos no organismo, e o relatório médico foi conclusivo. O consumo contínuo de carnes processadas foi o principal fator do infarto, o que o levou. Se você sente vontade de comer algo proteico à noite, troque essas opções perigosas por alternativas seguras. Um pedaço pequeno de frango cozido sem tempero ou um ovo cozido são escolhas muito mais saudáveis e que não colocam seu coração em risco. Pense bem, vale a pena continuar apostando em carnes processadas quando há opções tão simples que podem preservar sua vida? A resposta é clara. Agora, vamos falar de algo que muita gente ama: comidas apimentadas. Mas será que esse prazer culinário não está te colocando em risco de um susto durante a madrugada? A ciência indica que sim. Aquela pimentinha que você tanto gosta de adicionar ao jantar pode estar criando as condições ideais para uma emergência de saúde no meio da noite. Gastroenterologistas do Instituto Nacional de Envelhecimento descobriram que alimentos picantes consumidos antes de dormir aumentam significativamente o risco de refluxo ácido. E mais, essa irritação gástrica pode simular sintomas de ataque cardíaco e, em casos extremos, desencadear eventos reais no coração, especialmente por meio da estimulação do nervo vago, responsável por diversas funções vitais durante o sono. O Dr. Anil Ruski, chefe de gastroenterologia da Universidade de Colômbia, explica que a reação inflamatória causada por comidas picantes gera um efeito cascata de estresse fisiológico que atinge o pico quando o corpo está deitado. Ou seja, o momento que deveria ser de total descanso se transforma em um cenário de risco silencioso. Patrícia, de 68 anos, moradora do Arizona, passou por isso na pele. Após saborear tacos apimentados antes de dormir, acordou de madrugada com uma dor no peito tão intensa que acreditou estar tendo um infarto. Foi levada às pressas para o hospital. Embora o diagnóstico tenha sido de refluxo severo, o alerta dos médicos foi claro. Episódios como aquele, repetidos ao longo do tempo, poderiam sim culminar em um verdadeiro colapso cardíaco. A orientação é simples: evite alimentos irritantes nas 3 horas que antecedem o sono. E se quiser sabor sem o risco, opte por ervas como manjericão, orégano ou alecrim no lugar da pimenta. Pergunte a si mesmo: será que vale a pena arriscar uma madrugada no pronto-socorro por causa de um prato apimentado? E agora vem um clássico dos fins de noite: bebidas alcoólicas. Aquele cálice de vinho antes de dormir pode parecer inofensivo, até reconfortante. Mas para muitos idosos, essa prática se transforma num verdadeiro teste de resistência para o coração. Pesquisadores do Centro de Medicina do Sono de Stanford revelaram que o álcool reduz a oxigenação do sangue durante as fases profundas do sono, especialmente em idosos, forçando o coração a trabalhar dobrado.
O Dr. Rafael Pilo, professor clínico da instituição, esclarece que o álcool relaxa a musculatura da garganta, o que facilita o colapso parcial das vias aéreas e gera uma queda perigosa no nível de oxigênio. Foi o que aconteceu com Howard, um contador aposentado de 73 anos. Ele tomava 2 taças de vinho todas as noites, até que exames revelaram que sua apneia do sono triplicava nas noites em que consumia álcool. Seus níveis de oxigênio despencavam dezenas de vezes por hora, expondo seu coração a um esforço constante. O alerta do cardiologista foi claro. Cada noite com álcool era uma roleta russa silenciosa. Troque esse hábito por uma alternativa natural e segura, como suco de cereja azeda ou chá de camomila. Ambos ajudam a induzir o sono e relaxam o corpo sem afetar o sistema cardiovascular. Pense bem, aquele drink realmente vale o risco de não acordar no dia seguinte? Vamos falar agora sobre um vilão sorrateiro, a cafeína. Você sabia que mesmo uma simples barrinha de chocolate ou uma xícara de café após o jantar ainda pode estar prejudicando seu coração horas depois, no meio da madrugada? Segundo estudos da Escola de Medicina de Harvard, a cafeína consumida até 6 horas antes de dormir pode elevar a pressão arterial e a variabilidade da frequência cardíaca em idosos durante o sono, aumentando drasticamente o risco de eventos cardíacos. O Dr. Charles Chisler, chefe da medicina do sono do Hospital Brigham and Women's, explica que a cafeína tem uma meia-vida longa, ou seja, metade da substância ainda está ativa no seu corpo muitas horas depois do consumo. Meredith, de 70 anos, não entendia por que acordava todas as noites com palpitações intensas, até descobrir que o culpado era o chocolate amargo que comia após o jantar. Assim que abandonou esse hábito, suas noites voltaram a ser tranquilas. Troque por um chá de ervas sem cafeína ou uma banana, rica em triptofano e potássio, que favorecem um sono profundo e restaurador. Um simples pedacinho de chocolate pode parecer inocente, mas será que vale uma madrugada de susto? E agora, os vilões crocantes e douradinhos, frituras e alimentos com alto teor de gordura. Aquela porção de batata frita ou frango empanado à noite está sobrecarregando o seu coração nas horas em que ele mais precisa de descanso. Pesquisas do Cleveland Clinic mostram que frituras antes de dormir aumentam marcadores inflamatórios em até 25% durante o sono, criando um cenário perfeito para a ruptura de placas arteriais e infartos. O Dr. Steven Nissen, presidente da cardiologia da Cleveland Clinic, alerta que esse pico inflamatório ocorre justamente nas horas mais vulneráveis, quando a resposta anti-inflamatória natural do corpo está em baixa. Gregory, um texano de 69 anos, aparentemente saudável, sofreu um infarto após comer frango frito no jantar. Ele não tinha histórico cardíaco. O médico explicou que a inflamação provocada pelo alimento foi o gatilho do ataque durante o sono profundo. Se você quer crocância sem perigo, experimente pipoca feita no ar quente com pouco sal. Ou opte por refeições assadas ou cozidas à noite. Não vale a pena trocar uma refeição por uma despedida precoce dos netos, não é? Por fim, temos os temidos e populares snacks industrializados ricos em sódio. Aqueles biscoitos, salgadinhos e crackers que você tem na despensa podem estar te empurrando direto para um acidente vascular cerebral enquanto você dorme. Dados do Colégio Americano de Cardiologia indicam que esse tipo de alimento, se consumido até 3 horas antes do sono, pode elevar a pressão arterial noturna em até 15 pontos em idosos. Um gatilho direto para AVCs. O Dr. Wilbert Arono, cardiologista e professor, explica que a regulação da pressão já é naturalmente mais instável nos mais velhos durante o sono, e adicionar uma carga de sódio nesse momento é como acender um fósforo num campo seco.
Débora, de 75 anos, descobriu que os picos de pressão arterial entre 2 e 4 horas da manhã estavam sendo causados pelos biscoitos salgados que comia antes de dormir. Bastou eliminar esse hábito e seus níveis de pressão se normalizaram. Se quiser algo crocante, escolha pepinos frescos ou pipoca sem sal. A conveniência nunca pode custar mais que sua saúde ou sua vida. Agora você conhece os 8 alimentos perigosos que nunca devem ser consumidos antes de dormir após os 65 anos. Especialmente as carnes processadas que já foram diretamente associadas a infartos fatais durante o sono. Fazer pequenas mudanças hoje à noite pode significar muitos amanhãs saudáveis ao lado de quem você ama. Você merece viver sua melhor fase sem esses riscos desnecessários. E se esse conteúdo foi útil para você, curta agora esse vídeo, comente qual desses alimentos você vai tirar da sua rotina noturna e compartilhe com alguém que precisa dessas informações. Pode ser o passo que vai salvar uma vida ainda hoje. E, antes de ir embora, me conta uma coisa. De 0 a 10, que nota você daria para esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Quero muito saber se você gostou. Sua opinião é super importante e nos dá forças para continuar criando conteúdos que realmente fazem a diferença na sua vida. Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar seu like. Nós vemos no próximo vídeo.